Olá, dona Rê. Hoje o bate-papo é das Luluzinhas aqui só, não é Corrida Cast, mas É corrida. é o nosso lado corredora jornalista, né, Rê? É isso, Rô, exatamente, querida. Vamos lá. É o que a gente gosta, correndo e pensando em todas essas informações e como que elas combinam e como que elas explicam tudo isso que a gente vê, né? Toda semana aqui. E como a gente transmite tudo isso para o público que acompanha a gente, né? Então, bate-papo hoje aqui, galera. A gente vai destrinchar um pouco algumas informações sobre o mundo da corrida. Né? Nesses últimos dias, nas últimas semanas, falou-se muito sobre a nação de corredores, né? O pontapé inicial dessa discussão e dessa falação, né, no mundo da corrida foi o estudo que a Olímpicos lançou, né, Rê? Você estava lá, a gente foi lá no estudo, né? Fala um pouquinho aí rapidamente desse estudo, que depois a gente vai se aprofundar um pouquinho mais nesses números. Olha, Rô, foi, na verdade, um estudo muito rico, muito amplo, focado, primeiro, e muito interessante, que é focado bastante na realidade do Brasil. E aí eles fizeram uma combinação de pesquisas, tanto quantitativas como também qualitativas. Então, foi amplo no sentido de que eles falaram com 2.000 corredores nessa pesquisa quantitativa, e na pesquisa qualitativa, eles falaram com mais 100 corredores do Rio e de São Paulo, e nessas conversas presenciais, né? Sim. Então, eles foram, inclusive, em clubes de corrida, em parques, foram encontrar os corredores no ambiente, no habitat deles, né? E aí combinaram essas informações que eles levantaram com essa base de corredores e montaram essa foto do que o que está sendo a corrida de rua no Brasil e também assim como ela vem evoluindo nas últimas décadas, inclusive. Então, muito Sim. interessante porque contextualiza uma série de fenômenos e de sensações que a gente vai vendo acontecer no dia a dia, mas que num estudo como esse vem com dados, vem com números, né? Foi muito rico, foi Tem muito bastante útil, eu acho. embasamento, né, Rê? É isso. E eu queria, antes da gente começar a entrar nesse estudo Brasil mesmo, trazer alguns números que eu fui pesquisar lá fora. Até porque às vezes a gente fala, nossa, mas no Brasil não tem tudo isso, nossa, mas é muito corredor, nossa, mas é tanta gente correndo. E eu lembro logo que a gente começou o Jornal Corrida há 15 anos, existe um site, um centro de pesquisa norte-americano, que chama Running USA, né? E ele sempre tem muitos dados. E na época eu lembro que eu vi um dado lá que falava que os Estados Unidos tinham, eu lembro do número, é muito claro na minha cabeça esse número, 53 milhões de corredores. E na época eu falei, uau, 50. Não lembro nem se foi na Runner's World que também saiu alguma coisa, sabia? Enfim, mas eu lembro que aquele número mexeu comigo. Eu falei, 53 milhões de pessoas é gente pra caramba. Né? Então, esse estudo da Olímpicos ele veio com um número de 13 milhões de brasileiros. Exato. E eu acho que é importante a gente olhar o mundo para a gente entender se esse número realmente ele é um número que pode estar próximo da realidade e tudo mais. É óbvio, quando se faz um estudo e uma pesquisa, você tem um recorte da população, tá? Eu acho que o estúdio, o Box 1824, que foi quem fez, tem mais condições, né, experiência e conhecimento para falar disso do que a gente, mas a gente, enquanto jornalista, a gente foi atrás de alguns dados. Então, vamos lá. Eu vi um dado, uma pesquisa da Nielsen, de 2018, é um pouco antiga, mas em 2018, os Estados Unidos tinham 26% da população praticava corrida, era praticante de corrida. É um número enorme. Né? E nessa mesma pesquisa falava-se
que 5% faziam provas. Ou seja, você tem 26% do público que corre, mas é um público muito menor que faz prova, que bate com os dados que a gente vai falar aqui da pesquisa da Olímpicos, né? Dessa pesquisa, sim, desse estudo que a Olímpicos soltou, que também mostra isso, que tem muito mais gente que corre, mas que não, fazer prova não é todo mundo que faz prova, né? Então, eu acho isso muito legal. E aí, se a gente for fazer um paralelo com o Brasil, né, a gente vai pensar que no Brasil, vamos falar em 13 milhões de corredores, que é o que tem na pesquisa. Né? Isso. 13 milhões seria mais ou menos 6%. O que é importante é fazer um recorte assim, são 13 milhões e eles estão chamando o corredor quem corre pelo menos uma vez por semana. Então, a gente não está falando assim de corredores de grandes volumes, de grandes distâncias. Sim. Então, é um corredor, precisa correr. Mas sim, uma vez por semana já é corredor para essa sim, pesquisa. Então, esses sim, 13 milhões se encaixam nesse perfil. Né? E aí tem um outro dado que eu achei da World Athletics, que é a instituição mundial, né? E que ela vai junto com a Nielsen também, só que é mais novo, é de 2021. Eles fizeram essa pesquisa pós-pandemia, ainda no meio da pandemia, inclusive para levantar o volume de pessoas que é muito grande, segundo essa pesquisa, que começou a correr na pandemia por saúde física e mental, que também perfeito, bate, também bate, que vem. Exatamente, bate também com o que vem no estudo que a Box 1824 fez para a Olímpicos. E que bate também, Rô, com um estudo aí mais recente ainda do ano passado, que é da Strava, né? Sim. O estudo da Strava de 2024, também, aí um estudo global, que olhou vários países, ele também vai nessa linha. Então, não tem nenhum fato novo aí, por enquanto, não. Segundo o Strava, 2024, o Brasil, o Strava registrou no Brasil 19 milhões de corredores. Ou seja, é mais do que, inclusive até mais do que está na pesquisa, no estudo que a Olímpicos divulgou junto com o Box 1824. Né? É isso. Uhum. E aí, eu achei uma outra pesquisa da Nielsen com a World Athletics, de 2021, como eu estava falando, e que ela dá alguns panoramas, começou a correr, faz prova, não sei o quê, mas aí ela pesquisou em 10 países. Tá. E a resposta parece... As principais são meio óbvias para a gente, que é do mundo da corrida. Então, assim, no Quênia, 60% da população é corredora. Isso a gente já sabia, né? Caramba! Não por acaso os caras ganham tudo que eles ganham. E aí, nos Estados Unidos, 29%, bate um pouco com o número lá de 2018, que era 26%, ou seja, cresceu um pouco, né? Mas está ali dentro. E aí a gente tem Colômbia, México e Índia na faixa dos 50%. São países que têm altíssimo volume de corredores. E altíssima população também, porque exatamente. 50% na Índia, imagina a quantidade de gente. É gente pra caramba, né? 50% da Índia, né? E aí, Reino Unido e Austrália, é engraçado que eu achei que fosse menor, também tem mais corredores do que os Estados Unidos. Reino Unido tem 34% e a Austrália tem 30%. Então, se a gente for pensar, juntar tudo isso, é óbvio que tem que ver como foi feito cada pesquisa, tem que ver cada recorte e tudo mais. Se a gente for pensar bem por alto todos esses dados, o Brasil ainda não tem nada de corredor. Né? Porque se a gente fala em 6 milhões, em 13 milhões, é 6%. É muito pouco da população. Né? Sim.
A gente tem um mercado, uma possibilidade de crescimento ainda enorme. E fora o dado do Strava para validar esse volume, né, também teve uma pesquisa do PNAD, que é do governo federal, Ministério do Esporte, encomendada em 2022, também pós-pandemia, no meio da pandemia. Foi uma pesquisa que foi feita para levantar o volume de atividade física e prática esportiva da população brasileira. Nessa pesquisa, essa pesquisa ela não separa corrida de caminhada. Corrida e caminhada estão juntos. Mas essa pesquisa de 2022, ela dá como 25% da população brasileira praticante de corrida e caminhada. Aí, se você pega... Vamos fazer uma coisa assim bem rasa aqui, tá? Só tentando enxergar jornalisticamente mesmo as informações. Se você pega 25% da população brasileira, poxa, é gente pra caramba, mas a gente sabe que realmente a maioria só caminha, não corre mesmo. Então, esses 6%, que é mais ou menos o que dá os 13 milhões, 15 milhões, é mais ou menos isso, não é fora da realidade, né? É um número extremamente factível, né? Exato, Rô. E aí eu acho que o bacana, por exemplo, da gente ter visto essa pesquisa aí da Olímpicos, é que ela mostra que existe hoje, assim, sabe o conceito da tempestade perfeita? Quando você tem uma combinação de situações que levam alguma coisa a acontecer. Eu acho que é um pouco isso que está acontecendo na corrida. A gente não tem um motivo, um único motivo. A gente tem uma combinação de situações que estão fazendo a corrida ser a opção de muita gente para cuidar da saúde, cuidar da saúde mental e de socializar. A corrida está sendo o caminho para muita gente. E isso não existia antes, porque a corrida ela era vista como uma situação muito elitista, ainda muito só para atleta profissional, e depois uma coisa onde performance era a chave ali, aquela coisa, né, do no pain, no gain e tal. E a corrida vai se desenvolvendo, e hoje ela é uma opção que muita gente olha e fala, puxa, pode ser para mim, sim. Então, eu acho que é isso que explica um pouco tanta gente entrando e escolhendo a corrida como uma opção para essa atividade física que está todo mundo entendendo que tem que ter para a saúde mental, enfim. Então, é uma combinação de situações que vão levando a corrida a cada vez mais ter adeptos no Brasil e no mundo, que é o que a gente está vendo que essas pesquisas mostraram, né? E nesse estudo, né, que foi apresentado pela Olímpicos e pela Box, eles trazem um pouco esse histórico, né, Rê? E assim, sim, eu sou uma prova desse histórico real, né? Às vezes eu falo, eu corro há 40 anos. Sim, eu comecei a correr há 40 anos. Né? E cai lá no ponto que eles mostram do estudo, já a gente vai mostrar uns dados aqui, mas eles mostram uma linha do tempo, né, Rê, que vem lá, lá no passado, nos anos de 60, 70, 80, a corrida era totalmente ligada com o atleta esportivo mesmo, aquele da competição. Eu fui correr, e eu já devo ter contado essa história aqui, eu comecei a correr com 11 anos, porque eu jogava no time infantil da minha cidade e eu queria jogar no time principal para ir para os Jogos Abertos e os Jogos Regionais. Só que eu era uma pivete de 11 anos e o time principal todo mundo tinha 18, 19, 21. Eu e uma amiga, na mesma faixa etária que eu, 2 anos só de diferença, a gente decidiu começar a correr para conseguir um lugar no time principal.
Porque Isso, entendia que a corrida ia trazer para a gente mais fôlego, mais performance, para a gente tirar as velhas, botar as velhas no banco. Você entende? mas Né? exato, inclusive porque foi nessa época, Rô, que surgiu o método Cooper. Todo Exatamente. mundo fazia Cooper, que era E justamente para nós você. corríamos, 15 minutos antes dos treinos, eu e a minha amiga, né? Então, assim, Então, ninguém corria. Né? Na minha cidade lá, eu lembro que a gente era adolescente, uma amiga minha começou com um namoradinho novo lá, e o namoradinho dela chegou na nossa roda e falou: Ah, você é a filha do Palma que corre? Eu era conhecida como a filha do Palma que corre, porque eu corria, eu fazia tudo correndo, mas era uma. E olha que o cara era professor de educação física, tá? tá. Uhum, uhum, tá Mas não vendo? era É, uma mas é. coisa comum, né? Não, a Então, gente era uma realmente, época, Rô, que a gente assistia a São Silvestre, você lembra? São Silvestre à noite, torcendo ali, né? Então eram os atletas ali, aquilo era muito Zé distante da João, gente. Rosa Mota, né? Quantas vezes a gente assistiu a virada do ano com a Rosa Mota ganhando a São Pois é, Silvestre, né? exatamente, mas era uma coisa muito distante. Você não se colocava como, oh, vou ser um dia uma corredora, quero Imagina, estar. eu cansei da virada do ano da minha casa ser com a São Silvestre, mas eu nunca pensei, acho que é por isso que eu nunca corri a São Silvestre. Eu nunca sonhei em correr a São Silvestre, eu nunca me É, via ali. Eu queria fazer esporte, mas eu não me via ali correndo a São sim. Silvestre. Era uma coisa de outro Então, mundo. exatamente. Isso. E foi nessa toada, Rô, até mais ou menos os anos 2000, porque foi a partir do anos 2000 ali que começaram aí as marcas a entrar nesse mundo e a corrida começou a ser mais assim alguma coisa mais próxima das pessoas, porque justamente essas marcas elas eram vamos dizer, o que iam viabilizar as pessoas a participarem da corrida, né? Elas iam poder, então, através das marcas, ter a performance, ainda era uma visão muito de performance, né? Sim, Para que a corrida fizesse parte, então, você pudesse fazer parte da corrida, porque ia ter o tênis XPTO, enfim, todo. Não só, aí passa a tecnologia também a aparecer, né, Rô? Então, não só a tecnologia dos acessórios, mas também os aplicativos de corrida, né? Você lembra sim. eu lembro a Nike, né? Eu acho que foi o primeiro aplicativo de corrida e Sim, sim. relógios, enfim, tudo isso começa um pouco a partir dos anos 2000, e aí os eventos de corrida, porque aí as pessoas queriam participar, ter mais, né? A corrida já era uma coisa mais próxima dela, mas os eventos, as provas, começam a ter as provas das marcas, né? Então, eu me Isso, lembro exatamente. a, né, a Nike era bastante tinha as provas dela, né, os circuitos Nike, A outras 10K marcas que Nike que deixava a cidade toda de amarelo, porque a camiseta era obrigatória, porque o número ficava impresso na camiseta, né? Não era um jeito. exatamente Então, todo mundo tinha que correr com a camiseta da Nike. Aí você via aquelas fotos assim, era aquela mar de gente naquela cor. Então, um ano foi amarelo, outro ano foi azul, outro ano foi laranja. E não só a Nike tem um papel extremamente importante nesse boom da corrida no Brasil, sim, não só pelos eventos, mas, por exemplo, a Nike também ela patrocinava o cara que fez a gente viver esse boom, que foi o Vanderlei Cordeiro de Lima. Né? Com uma marca que era Grupo Pão de Açúcar, que também isso. foi a marca que mais abraçou e mais investiu na corrida de rua no Brasil. Né? Quem está começando agora não tem noção. Né? Mas a corrida, você correu a maratona de revezamento Pão de Açúcar, eu corri várias vezes. Hoje mesmo de manhã, eu estava até lembrando que meu melhor 10K foi numa maratona de revezamento Pão de Açúcar e ainda com a subida da 23. E fiz os Você 10K está vendo?
Vice 10K em Então, 49, olha só. Bons tempos. tá vendo? Rô. Então, e quanta gente entrou por essa porta, tem isso na memória, né, Rô? Como foi importante isso tudo. Então, assim, um período muito marcante, mas que você tinha essas marcas e realmente elas é que levavam você para a corrida, né? Não era uma coisa assim tão... Você via na marca assim quem ia viabilizar a sua vida da corrida, né? Então existia A própria essa dependência. Mizuno fazia uma corrida especial, pelo menos uma por Isso. ano. Teve uma época que teve um circuito pelo Brasil. Aí veio a ASICS, né? Na época, o tênis que mais vendia de corrida era a Mizuno. Né? Aí veio a ASICS com força total no Brasil. Começou a track and field também, né, Rô? Com as várias provas. Exatamente. O circuito também, né? Exatamente, né? O circuito da track and field eram 5 provas em São Paulo. Eu lembro quando eles fizeram 10 provas em São Paulo, que todo mundo comentou: uau, 10 provas em São Paulo. Hoje são 30, 40, 50 provas pelo Brasil, né? O circuito track field. Então, assim, a gente tem muito essa participação das marcas em geral e das variadas marcas nesse crescimento. Exatamente. Então, muita gente hoje fala, é modinha por causa de marca. Não, as marcas sempre estiveram presentes e sempre ajudaram a fazer esse mundo crescer. Exatamente, um papel super importante, relevante de crescer essa fatia de mercado e tanta gente entrando e conhecendo aí em função disso. Mas ainda uma pegada muito de performance, né, Rô? Porque justamente era isso que as marcas ofereciam, as diferenças dos tênis, das tecnologias, das coisas que vinham a cada ano mudando. Então, isso muito estimulado, as pessoas comprando muito esse desempenho, né, em função aí dos acessórios e tal. E a partir de 2018, isso aí, pelo estudo, então, da Olímpicos, né, que, na verdade, um pouquinho antes da pandemia até, começa essa popularização, vamos dizer assim, a corrida como meio como uma cola social, as pessoas entendendo a corrida um pouco assim, já além da performance, mais como um estilo de vida. Sim. E entendendo como um estilo de vida. E aí entendendo que assim não é só para você ser corredor, você não precisa então correr uma maratona ou correr 10 quilômetros a cada treino, você pode fazer a corrida do seu jeito e se divertir. E tem jeito para todo mundo. Você começa a encontrar pessoas que pensam igual a você. Você começa a identificar dentro da corrida essas tribos, né? Que são tão diferentes e hoje tão diversas, né? E aí é que a gente entra, então, de acordo com o estudo da Olímpicos, nos 13 milhões. E se você pensa em 13 milhões... Deixa eu compartilhar umas lâminas aqui, Rê. Vamos falar algumas coisas aqui. Né? Até pegando um pouquinho isso que você fala da corrida além. O próprio Jornal Corrida, quando eu lancei o Jornal Corrida, talvez você lembre disso, muita gente do mercado falava, mas escuta, você não vai falar de performance... Você está falando de saúde. Imagina, a primeira capa do Jornal Corrida, eu fui falar de uma ONG na Zona Sul de São Paulo. Eu pus a presidente de uma ONG na Zona Sul de São Paulo que incentivava as mulheres da periferia paulistana a correrem. Era inaceitável. Então, e a gente está falando disso há 15 anos atrás, né, Rô? Então... Você já estava lá, já estava saindo, realmente já mostrando para onde ia a corrida nessa época. A gente tinha, enquanto a maioria das publicações sobre corrida, blogs de corrida, seja lá, focava na performance, no treinamento hard, na maratona e não sei o quê, a gente tinha a sessão de treinamento para quem está começando, corrida enquanto qualidade de vida, falava de treinamento mental. Eu lembro que a gente falou
Eu lembro que uma das primeiras matérias que a gente falou de corrida e câncer, a gente falou de corrida e Alzheimer. Lá atrás, há 15 anos, no Jornal Corrida, né? Então, a gente já falava de corrida enquanto essa coisa é mental, mais 360, né, Rê? Muito mais ampla, né, Rô? E que falava com muito mais gente, na verdade. Porque Com certeza. essa busca por performance, ela, na verdade, era para um grupo que ainda existe gente que corre por performance, muita gente. Mas Sim. cada vez mais você tem gente entrando por outras vias na corrida e sendo muito feliz na corrida, porque justamente encontra outras pessoas que pensam igual. E é Sim. isso que a pesquisa da Olímpicos mostra, assim, foi muito bacana de ver, né? Como as pessoas, assim, elas estão vendo que, ok, treinar, correr uma média de 3 a 4 vezes por semana, então, assim, isso em termos de o hábito do brasileiro como um todo, né? E uma média semanal de 9 quilômetros por semana, isso na Por média. semana. Então é uma coisa assim super plausível, super acessível a um grupo muito maior de gente, por isso que faz sentido você ter aí 13 milhões, e esse número tende a crescer ainda mais, né, Rô? Porque... Eu acho que o grande lance é que a gente vive nas bolhas, né? Das redes sociais, né? Então a gente vê ali a bolha, então assim. Vai, na bolha do Jornal Corrida, a bolha do Jornal Corrida é diferente da bolha da Roberta Palma, por exemplo. Sim. Né? Na Tá. bolha do Jornal Corrida, eu tenho uma galera que curte performance, mas a bolha Roberta Palma é totalmente o corredor saúde, o corredor bem-estar, o corredor corrida e estilo de vida. Né? Então, e essa é a diferença, porque hoje em dia é ok, todo mundo assim, tá ok, você não quer correr por performance, não tem problema, tem um monte de gente que tá igual a você. Você não Antes quer era ver uma a coisa... prova, né? Que é outro dado que todo mundo, nossa, mas como que tem tanta gente assim que não faz prova? Na verdade, só 23%, né, Rê, que 23. participam de provas, ou seja, a gente tem mais de 70% dos corredores do Brasil, eles não participam de prova. Às vezes, porque eles não sabem que pode, mesmo no Jornal Então, Corrida, muitas vezes nós respondemos isso para as pessoas. Ah, mas como que eu faço para me inscrever? Ah, eu vi uma prova. Já aconteceu isso muito. perfeito. Você sabe que esse foi um dos dados que mais me chamou a atenção e que mais fala assim pessoalmente comigo, porque uma das coisas que eu tenho assim prazer e um propósito que eu tenho muito grande nas coisas que eu faço é justamente de desmistificar e aproximar essas situações, que é o do evento de corrida, da prova de corrida das pessoas, contando como que é, dando dica, olha, o dia para você ir buscar o kit, faz assim, assim, assado, sabe, assim, desmistificar mesmo essa experiência, né? E aí, Exatamente. esse estudo diz, então, que só 23% dos corredores participam de prova, e um dado que me chamou, eu fiquei assim, bem surpresa, né? Que dos 49% que não participam de prova, tem interesse, mas acha que a prova não é uma coisa que ele possa participar. Eles não se sentem preparados para participar da prova. Isso é uma coisa muito... E aí Eu fiquei mostra, olha chocada. só, mostra um vácuo aí enorme que os organizadores precisam trabalhar. Muito, Olha Rô. o volume de gente, você entende? Que tem interesse em participar de prova e que nem sabe como participa. E que acha que a prova não é para ele, que é uma coisa que está longe ainda, que ele tem que ser um corredor mais experiente para participar,
que é muito complexo, ou que eu prefiro correr sozinho, essa coisa de correr com todo mundo, foi um dado, 30% dessas pessoas que não participam de prova dizem que não participam porque não querem correr com outras pessoas junto, né? Mas, assim, de repente explicar que, assim, você corre junto, mas não é junto como num clube de corrida, como numa Eu não estou assessoria. sozinha, eu não estou sozinha. Tem muita gente que me odeia, porque eu não gosto disso. Por que eu prefiro a montanha? Porque Sim, sim, sim. eu largo ali, não deu nem 500 metros, tá todo mundo lá na trilha e eu tô lá quietinha na minha trilha, sabe? Não tem aquele atropelo, não tem aquela... É outra vibe, né? E tem quem não goste dessa... é legal, o haha, o da largada ali, aquela adrenalina. Eu acho que é legal, mas eu acho que é uma coisa bem pontual, para mim, em alguns momentos. Tem gente que Então, Rô, não. mas você participou, você montou a sua opinião a partir da sua experiência. Eu acho que tem Exatamente. muita gente que já está assim, com uma ideia pré-concebida, entendeu? E eu acho que é Exatamente. para essas pessoas que é importante. E aí não é só você, eu acho que é todo o corredor, todo mundo ser assim, entender nos seus grupos como é que você faz para acolher essas pessoas que nunca participaram de prova para participar de prova, sabe? De repente Exatamente. falta informação. O corredor, nesse sentido, pode ajudar e é muito bacana quando isso parte, né, do próprio grupo. E um outro dado que essa pesquisa mostrou também, que essas pessoas são muito mais, a gente fala tanto dos influencers, né? Mas essas pessoas são muito mais influenciadas por corredores comuns. Elas disseram isso. Exatamente. Né? Que Exatamente. elas buscam a informação de corredores comuns, não Exatamente. necessariamente, né, dos influencers e tal. Então, entender aí que todo mundo está junto nessa, eu acho, de trazer, de acolher mais gente, da corrida cada vez se transformar mais num ambiente que é para todo mundo, que foi o que esse estudo mostrou, né, Rô? Que corrida Sim. é para todo mundo. É para todo mundo, né? E tem um dado também legal, quando você fala de quem participa das provas, né? É que muita gente usa a prova, que é o meu caso, por exemplo. Né? Tem uma grande maioria, mais de 40% participa de prova para se desafiar, para se superar. Algumas pessoas para experimentar alguma coisa nova, mas tem um público grande que é para se manter focado nos treinos. E aí eu acho que as provas são um puta de um canal, você entende? Porque a partir do momento, mesmo, por mais que eu corra na montanha, eu boto umas provas de asfalto ali para eu me testar, né? Para eu me manter focada, para eu não perder o foco daquela prova especial que eu quero fazer lá na frente. Então, você participar de provas traz esse foco. Eu acho que nesse ponto é muito legal a participação das provas, né? E sem contar, né, Ru, que os eventos entre as provas em si, elas estão também evoluindo. Então, você tem hoje provas muito mais estruturadas para justamente trazer não só mais gente, mas não só o corredor. Isso eu acho muito bacana que está acontecendo. Então, você tem, assim, as arenas, por exemplo, das provas. Elas são arenas para acolher a família da pessoa que está ali, que está viajando, que veio junto com ela. Então, tem atividade para todo mundo, tem ativação das marcas, tem também, mas tem show, tem uma gama muito grande de situações para atrair e para manter é serviço, né, Rô? É entretenimento. Então, pegando aí o exemplo, por exemplo, a Maratona do Rio. A Maratona do Rio é um festival. Você tem 4 dias esse ano, né? 4 dias de atividade, de coisas rolando na cidade toda. Enfim, é um ambiente, é uma experiência, é realmente uma coisa diferenciada justamente
para abraçar e para ampliar a participação, aí não só do atleta, como também da família. Um outro exemplo bem recente, Rô, agora a gente vai ter daqui a pouco a prova do Ayrton Senna. A Sim. prova do Ayrton Senna. Na verdade, hoje, ontem fecharam as inscrições em 11 mil inscritos. Então, você vê a quantidade de 11 mil inscritos correndo, né? Você imagina esses 11 mil inscritos que vão estar ali na arena para participar ali do evento em si, não sozinhos, mas muita gente vai e leva a família e leva outras pessoas que não são corredores, mas que vão ter pela primeira vez essa experiência. Então correr assim. Todo mundo ganha medalha, todo mundo ganha medalha. Não tem primeiro, segundo, não tem primeiro, segundo. Você começa a entender essa dinâmica e olha só como é uma oportunidade para o ano que vem você ter muito mais gente nesta prova e em outras provas. Com certeza. Né? Então, todas as provas estão crescendo muito, a não ser aquelas que têm um limite, né? Tem um limite, né? Então, sim, claro, tudo tem limite. Tem alguém falando, mas a gente não tem prova no Brasil de 100 mil pessoas, então vamos fazer, se tem tanto corredor assim, vamos fazer uma prova com 100 mil pessoas. Gente, calma, ado, cada um no seu quadrado. Uma coisa é nós termos 13 milhões de corredores e a grande maioria querer fazer prova, né? 23% querer fazer prova. Outra coisa é a nossa estrutura urbana, né? Sim, claro. Ter condições de receber provas com mais de 50 mil pessoas. Eu estou louca para ver como vai ser a São Silvestre desse ano, que diz que vai abrir 50 mil inscrições. Meu, 15 quilômetros vai ter gente direto, né? Vai ser um minhocão. Chegando enquanto tem gente largando, então. Vai ser uma minhocão essa logística. Cidade, porque assim, é isso que tem que ver. A gente não está falando de grandes vias com grandes estruturas e tudo mais. A gente não tem isso no nosso país. Para fazer uma prova desse volume de gente, vai ter que ser num percurso muito específico. A gente acabou de falar agora da Ayrton Senna, 11 mil pessoas. Eu já fiz corridinha lá, né? As minhas corridinhas, a corrida que eu pus mais gente lá em Interlagos foi 4 mil pessoas. 5 e 10 quilômetros. Meu, já era lotado 4 mil pessoas, né? Que já quase o último estava largando e o primeiro estava chegando. Eu estou tentando imaginar 11 mil. Né? Então, tem que ter as ondas, tem que ter toda uma estrutura. Né? Então, é uma evolução, é um processo. A gente não é que a gente não tem gente, né, para fazer uma prova como a Maratona de Nova York com 50 mil. É uma curva de aprendizado que a gente começou, a gente está falando aqui, anos 70, ninguém corria, quem corria era esportista, entendeu? Era exatamente profissional. Atleta profissional. Então, a gente vem crescendo, a gente está nessa curva de aprendizado e estamos mesmo. Quantas provas a gente tem, Rô, de corrida, aí, independente da quantidade de pessoas correndo, mas hoje o volume de eventos de corrida só em São Paulo, só na cidade de São Paulo, no nosso último Corrida Cast, eu confirmei com a Secretaria Municipal de Esportes e falei lá no Corrida Cast que a gente já estava com mais de 150 provas só na cidade de São Paulo. E ainda não está fechado todo o calendário. Significa que a cidade de São Paulo vai chegar a 200 provas. Você imagina que num ano, o ano tem 53 finais de semana, é prova para caramba.
Exato, e isso tudo vai somando, você vai criando massa crítica, né, Rô, para justamente permitir essa evolução. A gente vai chegar a ter prova no Brasil com 50 mil pessoas? Eu acho que sim. Eu ou você, a gente vai correr essas provas? Talvez, viu, Rô? Porque tem, olha, gente está correndo até mais de 100 anos aí, hein? Que foi outro dado interessante Aham. essa pesquisa mostrou. A quantidade de corredores 50 a mais. É enorme também. E olha só, Exatamente. Esse é um dado que tudo bem. Aí a gente volta lá no assunto, né? Até para a gente não se estender muito, senão a galera começa a cansar. Galera, antes de sair daqui, a gente já está terminando. O assunto é bom, a gente sabe, mas clica aqui, curte e clica no sininho também para você acompanhar tudo que a gente faz aqui no Jornal Corrida. Tá? E aproveita e manda pergunta, né, Rô? Manda Que quer que a gente. pergunta também, manda sugestão de pauta, fala o que você quer ver aqui, né? Mas tem um dado que eu achei bem legal, que também está na pesquisa, e que eu acho que sai um pouco dessa vibe da performance, que é a corrida é uma escola, a corrida transforma, né? Baseado na maioria das respostas, né? Então, assim, e é isso, né? Eu acho que a corrida ela é uma ferramenta de. Eu sempre falei isso, que a corrida é uma ferramenta de saúde pública, porque ela é uma ferramenta de transformação. Né? E a pesquisa que a gente está mostrando aqui, alguns dados, ela comprova isso. Né? Você trouxe a geração nossa, né? A geração X aqui, é um público grande, né? Mais 45, nós somos quase a metade do volume de corredores no Brasil, né? Eu entendo as marcas, e voltando a falar essa importância das marcas para esse mercado todo, da forma como as marcas agem, eu entendo as marcas todas estarem focadas na geração Z. Porque a geração Z é a que está entrando agora, é a que vai ficar mais aí e tudo mais. Só que, e aí eu vou puxar a sardinha para o nosso lado, né, Rê? Para os prateados aqui, eu acho que as marcas não podem esquecer que nos últimos 10, 20 anos, quem está ajudando a fazer chegar nesses números e a abrir um leque desse tamanho é essa geração dos 50 a mais. E que vai ficar mais 20, 30. Eu quero correr até os 107, Rê. Você quer correr até quando? Nossa, nem pensei, eu quero correr para sempre, Rô, não sei. Eu quero correr, para mim já está negociado. Não sei com quem, mas já negociei. Eu quero correr até os 107 anos. Tá, né? Então, assim, existe um público muito grande que a gente compra, a gente consome, a gente participa, a gente faz tudo, só que a gente não se vê refletido nas marcas. Então, Rô, mas isso eu acho que é um problema muito grande, não nosso, né? Mas para essas marcas que não souberem conversar com esse público, porque esse público vai ser cada vez maior. O Brasil vai estar entre os 5 países com maior número de idosos no mundo. A América Latina vai ser a região no mundo com maior número de idosos. Então, você vai... Não vai dar para ignorar, Rô. Não dá. Até porque se ignora a gente vai lá e grita, né? A gente vem aqui e grava e fala e bota o dedo na ferida, né? Porque é um volume de gente enorme, né? Pegando aqui o próprio exemplo da Olímpicos, me surpreendeu nos 2 bota para correr. A grande maioria do público dos Botas para Correr, que é o evento proprietário da Olímpicos, que é a prova da Olímpicos, é 45 mais, desculpa. Eu não tenho esse dado, eu gostaria de ter esse dado da Dona Olímpicos. Dona Olímpicos, manda para a gente,
tá? Eu não tenho esse dado. Até aí, fazendo até uma dobradinha, né, Rô? A Olímpicos não está comemorando os 50 anos? Então, faz todo sentido ter A gente pega o volume de pessoal que completou as majors ou que está viajando para correr lá fora, as majors e a grande prova, é muito equilibrado, 45 mais, e a galera mais jovenzinha, os trintinha. Até porque você pegou o Major, que a sacanagem é que, além de tudo, você precisa de grana para fazer isso. Exatamente. Combinar grana e tempo para treinar. E são duas coisas que eu acho que hoje a galera que está 45 mais tem mais do que quem está entrando agora, que tem uma série de outras pressões aí, profissionais, sociais, de família. Exatamente. Né? Então, a logística fica bem mais fácil para quem já está nessa... né? Os filhos já cresceram, né, Rê? Gabriel está com quantos anos, Rê? Já é um homão barbado, né? Oxe, tem 26 já. Por aí para correr, para fazer major, para fazer prova pelo mundo, enfim. Né? Se a saúde, que é o ponto é esse, né, Rô? A saúde permitindo, mas hoje a gente tem uma consciência muito maior do que é essa saúde. Então, é uma galera que está vindo muito equipada para entrar nesses 50 a mais aí, na melhor da performance, se é performance mas na melhor das condições, tanto físicas como também emocionais e mentais, que eu acho que é um prato cheio para a corrida, né? Sim, com certeza. Bom, dona Rê, a gente está falando aqui já tem mais de 40 minutos, né? Ixi, não vamos cansar tanto. Eu acho que tem muito dado, tem muita informação. Vamos deixar mais alguns pontos no site, tá? Vamos levantar mais alguns dos principais pontos lá no site. Eu vou deixar o link aqui, tá? Galera, então sai daqui, vai lá para o site que a gente vai trazer mais alguns desses pontos importantes que esse estudo feito pela Box 18 e 24 e solicitado pelo Olímpicos, eu acho que ele é um bom norte, diríamos assim, para o nosso mundo da corrida. Né? E eu acho que ele não foge da nossa realidade, como muita gente andou comentando, falando por aí. Eu acho que ele é bem plausível, eu acho que ele está bem próximo daquilo que a gente vive fora da bolha, né? Quando eu falo viver fora da bolha, eu sou uma corredora trail, que gosto de corrida de montanha, que meus amigos corredores são ultramaratonistas, que não sei o que lá, mas eu converso com pessoas de perfil variado na corrida, e eu enxergo pessoas, e eu tenho nas nossas comunidades do Jornal Corrida, né, pessoas com perfil variado, e eu gosto, às vezes, até de stalkear alguns personagens que vão chegando para conhecer um pouquinho, né? Então, a gente É isso, Rô. E o que essa pesquisa mostrou é justamente isso, que a corrida ela está cada vez mais diversa, cada vez você tem esses personagens aí chegando e gente com propósitos muito diferentes, às vezes, do seu, e que é justamente essa beleza, acho que, da vida, né? Você acolher todo mundo e, puxa vida, o negócio é correr. É estilo de vida. E assim, é aquilo que a gente fala faz tempo no Jornal Corrida, e me assusta às vezes o tanto de gente que vem comentar que começou a correr com mais de 50 anos. Não é? Seja, não tem idade. E isso é tão lindo, eu acho isso, olha, muito bacana. Essas histórias. Não tem idade, né? É muito legal tudo isso, né? E isso está aí, está no Ibirapuera. Você vai correr no Ibirapuera, você enxerga, você fica stalkeando lá. Quem entra no perfil do Jornal Corrida é o que você enxerga. Você fica, você vai num evento de corrida fora de São Paulo, é o que você enxerga. Você vai num evento pequeno com 600 pessoas, é o que você enxerga. Você vai num evento monumental como a Maratona do Rio, é o que você enxerga, né? Então eu acho que tem
é muito grande, ao mesmo tempo grandioso, no sentido da grandiosidade do que a corrida proporciona. Né? Exato, e por acolher seres humanos tão diferentes, porque nós somos, e essa é a beleza do ser humano, eu acho, né? Com certeza, com certeza. Dona Não Rê, é? obrigada pelo papo. Seguimos por aqui. Galera, curte, segue a gente, manda sugestão, critica, vai lá no site, se inscreve para saber de tudo no site. Vou deixar os links aqui embaixo e até o nosso próximo vídeo. Valeu, Rê, obrigada, É viu? isso. Obrigada, Rô. Falou, pessoal.